Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje. Estamos discutindo a distorção no acesso à justiça provocada pelos diferentes valores de custas judiciais. Nosso convidado é o pós-doutor e professor Horácio Vanderlei Rodrigues, do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Horácio, a questão da indexação do valor das custas em unidades de referência de valor, como a UFIR, por exemplo, é outro ponto abordado pelo famoso estudo CNJ. Embora permita a correção monetária, ela dificulta a transparência do cálculo. Eu pergunto, como equilibrar essa questão? Bem, primeiro, acho que a primeira questão a ser colocada é que, na realidade, a necessidade de correção, ela deriva da demora do processo, de tramitação do processo, e também do fato da realidade inflacionária. Todo o nosso sistema ele é um sistema indexado, considerando exatamente o período histórico em que essas legislações foram construídas, em que nós tínhamos alta inflação. Se nós olharmos hoje, nem os salários são mais indexados. Você tem aumento anual, mas esse aumento já não é fixado claramente por índices. Parece o seguinte, que primeiro, a indexação ela é uma necessidade se nós continuarmos tendo processos que demorem muitos anos. Nós poderíamos, inclusive, fixar como critério que a indexação só se daria depois de um determinado tempo de tramitação do processo, o que já eliminaria uma grande massa de processos. Porque, considerando as baixas inflações do país, hoje isso seria possível. A segunda questão é que hoje, pelos mecanismos de cálculo que se tem, programas e a possibilidade, inclusive, de visualização e de transparência por publicização, eu não vejo tanto problema no sentido dessa transparência. Anteriormente, quando você tinha que mandar isso para um contador, isso tinha que ser calculado à mão, havia uma aplicação, era complicado, inclusive de se obter muitas vezes os valores. Hoje você tem mecanismos técnicos de realizar isso de uma maneira muito rápida e de permitir a visualização de todo o procedimento de cálculo. É claro que para o leigo, que vai ter de pagar as custas, essa questão pode ficar um pouco mais complicada na sua visualização. Mas para isso nós temos a participação dos advogados nos processos. Estão aí para ajudar a esclarecer. Né? Bem, professor Horácio, o senhor já mencionou há pouco essa questão da autonomia dos estados, autonomia constitucional, né, para definirem a organização dos seus judiciários. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre se isso realmente é um fator complicador a mais nessa questão da padronização das custas. A questão é a seguinte, a Constituição Federal, no artigo 24, ela trata das competências concorrentes. E no inciso 4 desse artigo 24, ela estabelece que a competência para a fixação e a legislação sobre custas judiciais, ela é concorrente. Portanto, tanto a União quanto os Estados podem legislar na matéria. O parágrafo 1º desse artigo 24, ele estabelece que compete à União estabelecer as normas gerais e aos Estados as normas específicas. O problema que nós temos hoje é que a União não editou uma norma geral. E aí um outro parágrafo do artigo 24 estabelece que a União não estabelecendo as normas gerais, os Estados têm autonomia plena. Então a situação hoje é que cada Estado pode legislar da forma que bem desejar sobre custas, porque não existe uma norma geral. O que nós temos de cuidar é o seguinte, a União pode, mas ela não poderá fixar, por exemplo, as custas processuais serão de 2%. Isso é norma específica. Isso apenas o Estado pode fazer. O que ela pode estabelecer são critérios. Então ela pode estabelecer percentuais máximos, ela pode estabelecer se o sistema será regressivo ou não será regressivo, ou seja, a lei terá que estabelecer esses critérios gerais. Ela não pode definir claramente, impor a todo o Poder Judiciário do país um único critério. Quer dizer, critério sim, uma única norma específica. Certo. Tem que se respeitar a autonomia dos Estados. Certo. Professor, observando aí o panorama da realidade brasileira que existe entre os Estados no que se refere ao valor das custas, nós poderíamos imaginar que o que está acontecendo pode ser explicado pelo custo de vida de cada região? Na realidade, a situação é exatamente a contrária, porque o que demonstrou a pesquisa do CNJ é que os estados mais pobres
são aqueles nos quais as custas são mais altas. E os estados, o exemplo de Santa Catarina que é um dos estados que tem maior índice de desenvolvimento humano do país, é um dos que tem as custas mais baixas. Já estados como o Piauí, que estão entre os mais pobres do Brasil, têm custas que estão entre as mais altas do país. Então, nós temos um conflito entre distribuição de renda, desenvolvimento humano e custas, em que fica muito mais difícil ainda para os cidadãos dos estados pobres terem acesso à justiça, porque eles são os que ganham menos e os que, para ingressar em juízo, terão que pagar um maior volume de custas. Está certo. O CNJ também afirma que a sistemática das custas em alguns estados reproduz as desigualdades sociais existentes. A causa disso seria uma política regressiva na cobrança das custas? O senhor poderia nos explicar? É que alguns estados adotam um sistema pelo qual, quanto maior o valor da causa, menor é o percentual de custas, ou o valor de custas proporcionalmente. Então, uma pessoa que tenha que entrar com uma ação de R$2.000, ela terá proporcionalmente que pagar mais custas que uma pessoa que ingressa com uma ação de R$20.000. Vamos exemplificar de forma aleatória, sem me referir a um estado específico. Vamos supor que as custas para ingressar num valor de até R$2.000 seja de 1%, e nós tenhamos para uma ação de R$20.000 um percentual de 0,5%. Então, é claro que isso reproduz as diferenças sociais, porque exatamente aquele que tem uma demanda menor e que, regra geral, ganha menos, terá que pagar proporcionalmente mais custas do que aquele que tem uma demanda maior e provavelmente, né, tem uma renda maior. Eu acredito que o modelo ideal, nós teríamos duas possibilidades de modelo, que seriam mais adequados. Ou nós temos percentuais únicos, ou nós termos uma situação oposta, em que as demandas menores tivessem percentuais menores e, à medida que as demandas aumentam, nós tivéssemos um percentual maior. É claro que com um limite máximo de percentual. Um teto. Bem, professor, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. É só um minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje. Estamos entrevistando o professor Horácio Vanderlei Rodrigues, que aborda a distorção no acesso à justiça provocada pelos valores diferentes de custas judiciais. Bem, professor, no segundo bloco o senhor mencionou a questão do teto, né? Mas eu gostaria de retornar essa questão, até porque alguns processualistas entendem que, independentemente da cobrança por percentuais, as custas deveriam ter realmente um teto de valor absoluto, até para evitar que, no caso das ações ditas milionárias, que a cobrança seja desproporcional ao custo do serviço prestado pela justiça. O que o senhor acha disso? Eu acho que mais do que desproporcional, o problema da inexistência do teto é que ele acaba muitas vezes atingindo o próprio direito de acesso à justiça. Vamos supor uma empresa que esteja em dificuldades financeiras e que tenha altos créditos a receber. Para ingressar em juízo, para buscar esses valores, ela pode não ter os valores suficientes para as custas, se essas custas forem proporcionais. Acho que toda a questão das custas, ela deve ser pensada à luz da questão do acesso à justiça. Agora, de outro lado, a gente tem que ter um cuidado, porque se o teto for muito alto, ele inviabiliza o acesso de qualquer maneira. E se o teto for muito baixo, ele pode gerar pode criar a possibilidade de ações aventureiras. Porque se o valor do teto é baixo, em determinadas circunstâncias, mesmo você não tendo muita possibilidade de ganhar ou de certeza de que tem o direito, você pode ingressar porque o risco de perda não é elevado. Então nós teremos que ter um teto que seja equilibrado nesse sentido. Professor, cada uma das justiças no Brasil, a federal, a estadual e a do trabalho, possui uma sistemática de custas próprias. Seria muito complicado fazer uma unificação? Voltando ao que nós já falamos anteriormente, do que dispõe a Constituição, no artigo 24, inciso 4, no que se refere aos critérios, é possível essa unificação.
Agora, com relação a uma tabela de custas, não, porque a tabela de custo é norma específica. Essa tabela, os Estados-membros terão a autonomia para realizá-la, obedecidos os critérios nacionais. É isso que fica muito claro na Constituição Federal. Agora, é perfeitamente possível que as justiças da União tenham uma única tabela. A Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, por exemplo, podem ter tabela única. Bom, o relatório Justiça em Números, ele revela que o custo anual de manutenção do judiciário é de R$ 196 por brasileiro. Eu pergunto, a nossa justiça é cara? Olhando assim, R$ 196 por brasileiro, esse valor parece baixo. Mas se nós olharmos sob o prisma de que nós somos um país, embora sejamos um país hoje com uma economia razoável, nós ainda não podemos nos comparar às economias de primeiro mundo. Claro. Portanto, a nossa arrecadação também é uma arrecadação mais baixa. Então, quando eu digo que a justiça do Brasil ela é barata comparada com a justiça de outros países, eu tenho que perceber a diferença que existe com a relação à arrecadação desses países e a arrecadação que o Brasil tem. Além disso, nós, como um país ainda numa situação de desenvolvimento, nós temos um conjunto de gastos com educação, saúde, estradas, que ainda é prioritário e que nesses países de primeiro mundo, regra geral, já está solucionado. Então, nesse sentido, a justiça acaba sendo cara, porque quando esse dinheiro que é investido, ele acaba sendo retirado de outras rubricas e de outras possibilidades. E para o brasileiro, que tem uma renda média mais baixa que os países europeus ou que os Estados Unidos, é claro que essa justiça também é cara. Então acho que essa relativização ela tem que ser feita, porque muitas vezes essas comparações elas são feitas nos valores absolutos, não considerando que nós temos que comparar também as realidades. Agora, assim, para finalizar, eu acho que o importante, que a ideia central que tem que ficar quando se fala da questão das custas, é que a garantia essencial no Brasil, no que se refere à questão processual, é a garantia de acesso à justiça. Todo cidadão tem direito de ter acesso à justiça para resolver seus conflitos. No que as custas, quando as custas impedem esse acesso, ou dificultam esse acesso, elas podem ser, inclusive, ser consideradas inconstitucionais. Agora, elas também não podem ser tão baixas que elas não mantenham a máquina pública, porque nessa situação, aquelas pessoas que não utilizam o Poder Judiciário estão financiando para que aqueles que utilizam tenham esse acesso. Então, esse equilíbrio, às vezes, é difícil de se encontrar, ou seja, que não seja tão barato que não custeie o Poder Judiciário e, de outro lado, que não seja tão alto que acabe impedindo que se tenha o acesso à justiça. Muito bem, professor, eu agradeço muito a sua participação. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos a distorção no acesso à justiça provocada pelos diferentes valores de custas judiciais. Nosso convidado foi o doutor e professor Horácio Vanderlei Rodrigues, do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Nossas entrevistas podem ser acessadas no YouTube, no endereço youtube.com/Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!